Senhor, meus irmãos. Estamos alegres, estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 2, que tem um título Avivamento no Antigo Testamento. Está dando prosseguimento ao nosso tema, que é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, revista comentada pelo pastor Elenaldo Renovato. E estamos estudando então neste trimestre a respeito desse avivamento tão urgente, que carecemos urgentemente, pois os dias são maus, esses dias que precedem a volta de Jesus. Nós nascemos de um avivamento, o maior avivamento que mais dura na história, o avivamento pentecostal. E hoje o inimigo, ele defere muitos golpes contra a igreja, contra nossas vidas, querendo nos fazer desviar desse propósito. Textual. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34:10, parte A. Então estaremos falando desses avivamentos do Antigo Testamento. E a gente vai ver que aquele caminho que foi traçado na lição passada, daqueles que buscam um avivamento, a necessidade, a partir talvez de uma crise, dele se humilhar, ele buscar a face do Senhor, orar e se converter dos seus maus caminhos. A gente vê que essa era a via que resultava nos avivamentos. A gente vai ver que no Antigo Testamento muita coisa que vai repetir nessa situação ali em relação ao povo. O povo muitas vezes estava enfrentando uma crise, como vimos na lição passada, talvez até por causa dos seus próprios pecados, mas Deus levantava alguém por intermédio desse homem, dessa mulher, cheio do Espírito Santo. Então ele iniciava ali um avivamento no meio do povo. Na verdade prática diz: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Então não é diferente de hoje. Podemos também clamar, suplicar e provar o avivamento que o Senhor tem para, aleluia, derramar sobre a sua igreja. Glórias a Deus. Os objetivos da lição são: analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia, desenvolver o aspecto corretivo da Palavra de Deus e o perigo do formalismo. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Crônicas 34, 29 a 33. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar na paz do Senhor e para guardar os seus mandamentos, seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que, com tal culto, servisse ao Senhor seu Deus todos os seus dias. Não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Glórias a Deus. Esse texto vai falar também de um momento de avivamento que estaremos estudando na lição a respeito do rei Josias. Na de aula que tem na revista dos professores, temos sempre aqui a referência em relação de uma condição para alcançar o avivamento. Então repete-se aqui: confissão de pecados e retorno à Bíblia. Ou a disponibilidade para reconhecer o erro, confessando ao Senhor e posteriormente uma convicção profunda para fazer diferente de acordo com o que a Palavra de Deus ensina por meio de Jesus Cristo e seus apóstolos. Veremos então que durante a lição a gente vai abordar essa condição para alcançarmos o avivamento. A introdução diz o seguinte: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e consequentemente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saído, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus, confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva cerúlea,
Então vemos aqui que Deus sempre tem alguém, né, na brecha. Ele conta, né, com cada um de nós também para sermos esse homem ou mulher que esteja, né, também com o coração, né, humilde e quebrantado, né, suplicando a Deus por esse avivamento. Vimos na lição passada que é necessário eu querer o avivamento e eu entender que eu careço dele, eu necessito deste avivamento, tanto para a minha vida, como para a minha congregação, como para a própria nação. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir de um que começa a buscar, Deus pode fazer um grande reboliço. Primeiro tópico, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então vamos fazer aqui breves relatos de alguns momentos que Deus operou avivamentos. Claro que aqui não é um estudo exaustivo, né? Porque não caberia nessa lição todos esses momentos. Mas o autor, o comentarista da lição, ele destaca alguns. Primeiro, o avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história dos benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Então, os irmãos lembram da história de Moisés e o povo de Israel estava ali no Egito, né, há mais de 400 anos. E, né, todas aquelas benesses que estiveram no período de José já tinham passado, pois os faraós que sucederam não conheciam José, não conheciam, né, o benefício que Deus operou ali por meio de José. E tratavam os israelitas então como escravos. Né? Temos um texto lá em Êxodo 2, 23 a 25, diz: E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então a gente lembra daqueles passos na lição passada, então vem a crise, e eles clamam, né? Então lá em 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, se converter aos meus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então vemos Israel clamando, né, se humilhando, e Deus ouviu, Deus atentou para a condição deles, e então Deus levanta Moisés, e Moisés então vai ser o libertador. Então Deus diz ali na sarça, né, eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, lá em Êxodo 3,6. Né? E Moisés então encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que enviaria o Egito a fim de libertar o seu povo. E por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Então a gente viu que Deus operou milagres, maravilhas ali. E o povo então pôde também se converter mais ainda, porque via, né, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era um Deus vivo, era um Deus poderoso, era um Deus de pacto, de aliança. Tudo aquilo que você já conheciam pela tradição, né, pelos ensinos de seus pais, eles constataram que era real. Louvado seja o nome do Senhor. Então houve esse momento de avivamento ali, o povo sai do Egito, glórias a Deus, depois daquelas 10 pragas, o faraó cede e permite que o povo vá embora. O segundo subtópico é o avivamento no tempo de Samuel. Então Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então sabemos também, a palavra de Deus conta, né, a respeito de Eli e seus filhos que, né, prevaricavam, que viviam em impureza, né, tratavam as coisas santas como profanas. Então eles acabaram, né, gerando sobre si, né, sobre suas cabeças, condenação, a ponto, né, de vir os filisteus, eles guerrearem, e, né, depois de vários alertas a Eli, através de profecia, através do próprio menino Samuel, Deus falando a Eli sobre o que estava acontecendo, vem a guerra com os filisteus e eles vão levar a Arca da Aliança, imaginando que Deus estaria na frente ali daquela batalha.
Embora a arca simbolizava a presença, mas Deus não estava ali no meio do pecado, no meio daquele sacerdócio falido. Então, às vezes as pessoas usam de amuleto, usam de situações, até mesmo de costumes para achar que Deus está com ela. Mas nosso Deus é santo. Então, nós, para andarmos na presença dele, temos que ser santos também. E eles levaram a arca, mas não levaram a presença. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que era o sacerdote, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelo filisteu, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou o israelita ao arrependimento. Então, depois de algum tempo, o povo vai se arrepender, através também de uma liderança fiel, uma liderança que vai clamar a Deus por eles. Em 1 Samuel 7,3 diz: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Eles então se convertem, se humilham, lá em Mispa eles derramam lá a água, sacrificam ao Senhor jejum, e quando os filisteus sabem que eles estavam ali agrupados, vem novamente sobre eles. Porém agora a história é diferente, porque eles estavam humilhados, e quando o povo que chama pelo seu nome se humilhar, buscar orar, e se converter dos seus maus caminhos, Deus então, além de Deus sarar a terra, Deus trabalha em prol daqueles que estão na sua presença. E vem os filisteus e os israelitas vão para a batalha contra eles. E 1 Samuel 7,8 diz: Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então agora, mais uma vez o clamor, e Deus responde. Glória a Deus, deu vitória. E naquele lugar, Samuel, então, ele levanta ali aquele altar, aquela pedra, e chama ali o lugar de Ebenezer, porque até ali Deus tinha os ajudado. Bendito é o nome do Senhor. Então a gente vê que o caminho, a humilhação, o caminho é arrependimento e se converter dos maus caminhos. O avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de prática ocultista. Segundo Crônicas 33, de 1 a 10. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prender com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Então é um caso singular. Manassés pecou de forma terrível, Passou, sacrificou até seus filhos a Moloque. Mas quando ele foi levado preso, os profetas falavam a ele não ouviu, até que Deus mandou os generais assírios e levou ele ao cativeiro. Lá ele se arrepende e Deus tem misericórdia e restitui ele ao seu trono. Ele volta e tira os ídolos ali do templo, restaura o altar, volta a sacrificar o Senhor. Então a gente vê que não existe pecador que Deus não possa perdoar. Porém, após a sua morte, seu filho Amon reinou em seu lugar, mas não seguiu esses últimos passos do seu pai, de arrependido. Pelo contrário, fez o que era mal aos olhos do Senhor, até o ponto que seus servos o matarem, e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Então, vamos chegar agora no ponto, que é falando sobre o avivamento nos dias de Josias. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Então, Josias já, desde criança, começa criança a reinar, e já jovem, ele começa então essa reforma espiritual. Ele derrubou os altares do demônio, destruiu imagens, esculturas, estendeu essas medidas saneadoras às outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Além dele aplicar essas reformas em Judá e em Benjamim, ele foi para as outras cidades que pertenciam às 10 tribos. Ele chega até Belém, e lá em Belém ele vai cumprir uma profecia que falava sobre ele centenas de anos antes. No altar onde Jeroboão havia edificado para os seus bezerros de ouro,
Ele fez bezerro de ouro em Betel e em Dan. E quando ele estava ali, Jeroboão oferecendo incenso e sacrifício, chega então um homem de Deus, um profeta de Deus, e entrega a profecia a ele, conforme 1 Reis 13:2. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Então essa profecia, centenas de anos antes de Josias nascer, Deus mais uma vez cita por nome, um filho de Davi chamado Josias. E tem o cumprimento, em 2 Reis 23:15, diz: e também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar, esse altar derrubou totalmente com o alto, queimando o alto em pó, o esmiuçou, queimou o ídolo do bosque. Ainda pegou aquelas sepulturas que havia no monte e queimou os ossos que estavam ali enterrados sobre o altar, para profanar aquele altar que era destinado ao bezerro de ouro de Jeroboão. E, inclusive, o profeta que havia feito essa profecia estava enterrado também ali próximo, e quando falaram da sepultura dele, disse: aí é um homem de Deus que veio avisar Jeroboão por causa dos seus pecados. E ele falou: então deixa aí. Então não tocou nos ossos do homem de Deus. Inclusive o profeta, o mais velho, que havia enganado ele, dizendo para ele que Deus havia falado para ele comer na sua casa, assim, que a ordem era para não parar naquele lugar. Ele foi por um caminho, tinha que voltar por outro e não parar, não comer lá. Mas ele acabou acreditando naquele profeta e desobedeceu a Deus, acabou sendo morto ali no caminho. Então, tanto o homem de Deus que veio de Judá para profetizar contra Jeroboão, quanto esse velho, estava enterrado ali, porque o velho, quando viu todo aquele mal que ele provocou, ele falou: vocês filhos, quando eu morrer, me enterrei junto dos ossos dele, porque é a profecia que ele falou, certamente irá se cumprir. A palavra de Deus é fiel, e Josias, então, ele implanta esse avivamento, nessas reformas, em todas as cidades, não somente do Reino do Sul, mas também ele foi para as cidades do Reino do Norte. E a situação do reino estava tão grave antes dessas reformas, que até o livro da lei estava perdido. Como diz aqui na lição, a situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia sido perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Então, enquanto estava fazendo essa reforma, o sacerdote manda avisar a Josias: achamos o livro da lei. Imagine, se fosse hoje, era como se a Bíblia tivesse perdido e os pastores não soubessem onde estava, nem os irmãos. Imagine que caos estava ali vivendo aquela nação, mas Deus usou mais um fiel para avivar, Deus usou mais um líder, como usou Moisés, como usou Samuel, e nesse período usou Josias. É claro que, como já falamos, esses só são 3 exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Não poderíamos estudar todos, porque seriam inúmeras lições para podermos alcançar todo o conteúdo. O segundo tópico vai continuar dando exemplo, e agora vai falar a respeito de Neemias. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O chamado Neemias, primeiro subtópico. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Então veio o irmão dele de viagem de Jerusalém e pergunta como é que estava o povo, e ele diz que o povo estava passando uma grande miséria, pois as muralhas estavam fendidas e as portas queimadas a fogo. Então esse é um momento que bem posterior ao momento que Ciro decreta para que os israelitas que desejassem voltassem e reconstruísse o templo. Então o templo já estava construído, só que Neemias é um período posterior, e embora o templo estava pronto, a cidade estava em ruína, que a princípio eles foram, mas não reformaram a cidade, não restauraram. Porém, Neemias agora tem esse chamado no seu coração, Ele se lamenta, chora e confessa os pecados, segundo subtópico.
E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então Neemias puxa para si, né, a responsabilidade e confessa como se ele tivesse pecado, como se seus pais tivessem pecado. Então ele confessa o pecado da sua nação, né? Deseja que a sua nação seja restaurada. Também é um exemplo para nós, né? Também devemos desejar isso para a nossa nação. Glórias a Deus. E é um momento de clamar, um momento de orar. Quem sabe uma crise também venha para nos impulsionar a esse avivamento. Que Deus nos guarde. Mas às vezes, né, o crente só desperta em meio a uma perseguição. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. Bom seria se buscássemos esse avivamento antes de uma crise vir, né, sem essa necessidade. Então ele confessa os pecados da sua nação e na condição de intercessor ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. Neemias confessou mais: de todo nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual, né? Se arrepender dos seus maus caminhos. Glórias a Deus. E Neemias seria uma pessoa que talvez poderia viver sem se preocupar com nada disso, né? Ele tinha ali uma função real, né? Então ele estava ali em uma posição de destaque, uma posição nobre e estava realmente na zona de conforto, né? Mas seu coração inflamou quando ele soube da notícia do seu povo. Terceiro subtópico, o avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Então, ele vai para a cidade, constrói os muros, né, tem toda aquela oposição, ele confia no Senhor, diferentemente de Zorobabel e Josué, que quando foram construir o templo, acabaram ficando desanimados e acabaram ficando com medo ali da oposição e pararam a obra. Neemias não parou de forma nenhuma e construiu ali os muros de Jerusalém. E após isso, Esdras vai até Jerusalém e eles então vão ler o livro da lei de forma que todos entendessem, compreendessem o que está acontecendo, né? Alguns estudiosos acreditam que, como também o livro era em hebraico e o povo havia perdido o idioma, né? A maioria do povo falava aramaico, só realmente quem lia, quem sabia ler em hebraico podia examinar a escritura, mas Neemias teve essa preocupação. Além de ler, havia aqueles que iam explicar, né? Então ele e um grupo de levitas, enquanto Esdras lia, esse grupo ia explicando ao povo, ensinando, e isso gerou um avivamento ali no meio daquele povo. Então, além da leitura, explicava-se o significado de cada expressão e o povo entendeu. Então, alguns interpretam que estava, além de interpretar, além de explicar, estava traduzindo. Outros acreditam que o povo entendia o hebraico, mas havia necessidade da explicação. Então, há essas duas linhas de interpretação. Em Neemias 8, versículo 8 e 9 diz: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Então, semelhante, né, talvez o que Josias também sentiu quando acharam o livro da lei e leram para ele também rasgou suas vestes, ele percebeu que toda a situação que o povo estava vivendo e que iria viver, né, era por causa dos seus próprios pecados. Também agora, né, Esdras lendo a lei e os levitas de Neemias instruindo ali, explicando, o povo reconheceu que tudo que eles passaram foi por causa dos seus próprios pecados, mas Deus foi bom, misericordioso, né, e atendeu o clamor do povo. Glórias a Deus. Então, quando se lia a lei, eles choravam. E a gente então está dizendo para não chorar, que aquele era um dia de festa. Eles não deveriam se lamentar. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegrias e festas.
Ali na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. E o terceiro tópico, o avivamento é a palavra de Deus. O primeiro subtópico, a palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus de decência e ordem. Como diz o apóstolo Paulo: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual, o mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui, a orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode avivar um avivamento genuíno, como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então, também quando a gente experimenta um avivamento, a gente sabe que no meio do avivamento há também alguma meninice, alguns exageros. Isso aconteceu durante toda a história, tanto no avivamento lá no País de Gales, como no avivamento nos Estados Unidos, com Jonathan Edwards. Então a gente vê que o próprio Jonathan Edwards escreveu sobre o avivamento, sobre alguns meninices, alguns desvios daqueles que estavam recebendo o avivamento. Mas isso não pode tolher o real, o verdadeiro. A gente vai falar agora no segundo subtópico, que é cuidado com o formalismo. Interessante que o culto que Paulo está descrevendo aqui, além de ter palavra, ter doutrina, ter salmo, tem também dons espirituais, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então, contrapondo toda a meninice, todo desvio doutrinário, todo excesso, aí vem o formalismo. Só que o formalismo é o outro extremo, então não pode ser nenhum nem outro. Nem irreverente, como diz aqui, nem um exibicionismo espiritual, nem formal demais, pois não vai ser no formato como Paulo está dizendo aqui, um culto com palavra, com salmo, com doutrina, mas também com dons espirituais. Então, cuidado com o formalismo. Com o formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. Então, aquele culto que tem uma liturgia já traçada, tal momento é isso, tal momento é aquilo, e aquilo ali é rígido, não tem nenhuma variação. E ainda tolhe aquele que, por exemplo, tiver ali uma revelação, acaba sendo repreendido, alguma profecia. Então, vigiemos, não podemos extinguir o Espírito Santo. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa, quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Então, a gente que nasceu no fogo, a gente sabe que o culto tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Ele usa quem quer, como quer, é claro, tudo com ordem e decência. Uma coisa não elimina a outra. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente, Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Então, um culto pentecostal é completamente bíblico. Está aqui em 1 Coríntios 14, 26, que lemos: o que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Amém? Concluindo, irmão, os avivamentos do Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. E se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus neste tempo de frieza e mordidão espiritual atuais. Então, confissão do pecado, arrependimento, voltar para a palavra, buscar a face do Senhor. Glórias a Deus. São os segredos para que a gente possa combater toda a frieza espiritual, e não tender por formalismo e nem por exibicionismo espiritual, como a lição nos orienta. Próxima lição a gente vai falar sobre o avivamento no Novo Testamento. A lição 3. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos pela tua palavra.
o Senhor possa realmente, Pai, nos despertar nesses dias. Dias são maus e carecemos, Pai, da ajuda do alto. Em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito Santo, vai batizando com o Teu Espírito, Pai, os alunos da escola dominical, aleluia, os professores, Pai, todos que acompanham a Tua igreja, que carece, Pai, aleluia, Senhor Jesus, do carisma, do poder do alto, dos dons espirituais. Aviva a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.